Estoura o negócio do rosto, o empresário, tal, acho que não sei se saiu na imprensa. Aí o Rubão chega pra nós, tava o Rubão, tava o Alba, não, já acertamos tudo, pode ficar tranquilo. Tem até o dia 5, tá tudo certo? Tá tudo certo. Osara, tá tudo certo, tá tudo certo. Isso naquela semana, hein? Então, já até o dia 5, aí já passava-se mais 15 dias. Tá tudo certo, tudo certo. Aí passou esses dias, passou mais dias, aí o Rojas vai embora. Eram quase às 18 horas, eu ainda estava no gabinete, que eu saio de lá tarde. Chega o Rosala e o advogado. Presidente, o Rojas foi embora. Eu falei, como foi embora? Ah, que não pagou. Como não pagou? E ele tremia, ele começou a gaguejar o Rojas. Como não pagou? Poxa, tem quase 20 dias isso aí, como é que vocês não pagaram? Porque ele é o diretor financeiro, ele faz as coisas. Pra você ter uma ideia, eu nunca me meti nisso. Nunca a gente. Tinha dia que ele chegava lá, teve um dia que ele chegou lá, tem 20 milhões pra pagar. Eu falei, pô, mas você está me falando isso agora que tem 20 milhões? E eu corria e arrumava. Nunca atrasamos as coisas nesse sentido, sempre como se conseguimos pagar. E aí eu ligo pro Rubão. Que história é essa? Ah, não sei. Como não sabe? Você tá aí no CT. Todo mundo aí do CT sabe, e aqui nós estamos sabendo, e você não sabe que tá aí do lado. Você vê como a coisa foi orquestrada. Foi orquestrada, cara, não tem dúvida. Foi orquestrada pra me manchar, pra tentar me derrubar, porque já vi um burburinho. E tá aí, ó, tá comprovando o golpe hoje. Tá comprovando aí ele se metido a candidato, ele discursando lá em departamento. Tá provado aí, cara. Tá bom. Aquele dia era pra mandar todos esses caras embora, cara. Pode perguntar, a gente tava uns 10 na sala. Eu tava mandando todos os 3 embora, Rubão, Rosala e o advogado. Aí calma, Marcelinho, Cascone, todo mundo chegou pra gente, calma, é política, presidente, vamos ver, vamos consertar, vamos tentar arrumar. Aí eu consigo falar com o empresário do Rojas. Liguei pro Rojas, o Rojas falou, me tratou muito bem, aliás me elogiou, porque desde que ele chegou nunca tinham pago ele, eu cheguei e já paguei a primeira dele, por isso que ele retornou, e também quem fez o contrato foi o Rubão, e já direto com o financeiro, nem cheguei a ver, mas enfim. E aí eu ligo pro empresário, o empresário fala, presidente, não é por causa de 1 milhão não, é porque ó quanto tempo eu tô copiando o Rosala, Rubão e o advogado lá, acho que era o Sérgio, se eu não me engano, e eles não me dão satisfação. Falei, como assim não dão satisfação? Você pode me mandar esses e-mails? Posso, presidente. Tenho testemunhas, tá? Nunca faço as coisas sozinho, nunca. Por isso que eu fico muito tranquilo quando eu debato as coisas. Chego pro Rubão. Rubão, como que foi essa transação com o Rojas? E por que o Rojas foi embora? Não, porque o cara é vagabundo, o cara não sei o quê, só pensa em dinheiro, só pensa... Eu falei, não é isso que eu tô sabendo, Rubão. Você falou com ele? Falei. Você falou com o empresário dele? Falei. E eu abro o celular, cara, falo, tá aqui, é mentira sua. Há mais de 10 dias os caras estão copiando e-mail, ou vocês cumprem, ou cumpre, o cara ainda deu 10 dias pra vocês. O cara deu mais de 20 dias, só que os últimos 10 dias o cara deixou claro. Ou vocês cumprem, ou eu vou tirar o Rojas. E vocês não deram satisfação pro cara. Ó, tem um testemunho, sabe o que ele fala? Ele abre o iPhone dele e fala, acho que o meu telefone tá com delay. Olha a conversinha, cara. Olha a conversinha. Isso eu posso falar muito claro, porque o cara era meu amigo na campanha. De viajar junto, de estar junto, de almoçar, de família, da esposa dele me mandar manjar, que sabe que eu gosto, fazia um doce pra mim lá, me levar, pra você ter uma ideia. Olha a amizade, cara. E o cara faz isso. Falei, você tá mentindo, tá aqui o e-mail do Alejandro, que é o empresário do Rojas. E sempre me tratou muito bem. Porque quando eu falei pra ele, você pode me mandar esses e-mails, ele me mandou agora. Tá aqui, ó, presidente, como esses caras estão maltratando nós. E aí eu pego isso e desmascaro eles, cara. Então pra você ver como já tá tudo armado. E aí o que acontece? A gente manda levantar o saldo na conta. Tinha 3 milhões e 700 na conta. E onde já se viu o cara ir pra imprensa falar que eu falei para não pagar um atleta? Sendo que eu sou o cara que desde o dia que eu assumi, sempre eu deixei muito claro. Primeiro de tudo eu tenho que pagar os atletas. Se eu quero um futebol bem jogado, se eu quero os caras dando carrinho, suando, eu tenho que pagar eles, que senão eles não vão jogar. Você não vai trabalhar se não te pagarem. Então a primeira coisa que eu só consegui ter um time na mão, um ambiente saudável, depois que eu coloquei todos os salários em dias, cara. Com toda essa dificuldade de 2,5 bilhões de dívida, eu consegui manter 7 meses de salário, 5 antecipados, que há mais de 10, 15 anos não se tinha. Com toda essa dificuldade, e nunca fui para a imprensa falar que o Corinthians não tinha R$ 1. Como esse presidente golpista falou no dia na véspera da Sul-Americana de uma classificação, cara.
Ele vai pra imprensa, fala que o Corinthians tá uma terra arrasada, não tem R$1. Como é que o jogador se sente? Pô, mas espera aí, até agora tava tudo em dia, agora daqui pra frente não tem mais em dia. Então pra você ver como desde ali já tentaram me dar um golpe, não pagando ruas e tentando jogar nas minhas costas. Mas aí eu vou voltar na pergunta, por que naquele momento, nesse momento aí, você não deu publicidade a essas informações que você tá falando agora? Porque você escolheu na véspera foi no sábado a reunião pra votação seria na terça, se eu não me engano, né? Segunda-feira. Seria na segunda-feira, porque somente no sábado que você foi levar isso pro Conselho Deliberativo, não levou isso antes, não expôs essa situação. E até pelo contrário, tem uma entrevista um pouco depois, meses depois, que você meio que corrobora o Rosala. Você fala, não, realmente a situação era complicada, a gente tinha que escolher contas, como você falou agora, e eu escolhi pagar o Antônio Oliveira, que era uma necessidade do Corinthians na época. Por que você não expôs essa situação naquele momento, nem que fosse só pro conselho e não pra torcida? Justamente, era o acordo político que a gente tinha de tentar sempre estar acalmando as coisas pra gente tentar ter um ambiente saudável, e eles me cobravam isso pra mim fazer esse tipo de política. Só que, cara, o Corinthians precisa acabar com esse tipo de política. O Corinthians não dá, é a política que estraga o Corinthians. Esse grupo que tá aí, cara, todo esse pessoal que tá provando aí que tá todo mundo junto, é isso que precisa acabar. Quando eu tentei inovar não, profissionalizar o Corinthians de uma certa forma, trazer jovens para dentro, trazer pessoas capacitadas, que eles não aceitam. O Corinthians é um clube arcaico, cara, é um clube que tem uns chamados coronéis lá ainda, que acha que é eles que mandam, é eles que dominam. Tá bom, mas junta a sua experiência com os jovens, cara, que são atualizados. Por que Flamengo, Palmeiras, esses times da Europa hoje estão numa evolução muito grande? Porque tem pessoas capacitadas trabalhando e o Corinthians precisa caminhar para isso. Ao invés de caminhar para isso, as pessoas preferem ficar manchando a imagem do Corinthians, os mesmos de sempre querendo organizar, os mesmos que fizeram essa dívida estão voltando. Essas pessoas que eu elegi, que nunca foram nada no Corinthians, ao invés de eles terem uma outra mentalidade, que é o que a gente propôs na nossa campanha, estão fazendo o que sempre foi feito, cara. Então é isso que precisa acabar. Só que a gente tentou ali amenizar a parte política, vamos tentar trabalhar, vamos fazer Vamos, eu dei várias chances para isso, cara. Talvez isso tenha sido meu erro, cara. Esse foi o meu erro, de confiar nas pessoas, de achar que ia melhorar, de achar que eu poderia fazer um acordo e a pessoa... Ao contrário, eles estavam me cozinhando para isso. Eles estavam me levando no banho-maria para poder me dar esse golpe. Acho que fui inocente nesse sentido, mas eu tinha que acreditar, porque eu não tenho força lá dentro do conselho. O Core é tudo ex-presidente. Então, por isso que a gente sempre procurou fazer a coisa muito certa, para que a gente pudesse provar pelo trabalho, por tudo isso que está acontecendo, cara. Eu quero que mostre alguma coisa errada que a gente fez dentro do Corinthians. Ao contrário, a gente estava trazendo o Corinthians de volta. Olha a revolução que eu fiz no Corinthians em termos de camisa, em termos de valorização, em termos de atleta. O Corinthians esse ano ia entrar num outro patamar. Passamos um ano difícil pra caramba, beirando uma série, a segunda divisão do Paulista, que é coisa horrorosa. Depois assumi a caneta parcialmente ali, trouxemos uma responsabilidade que deu certo no final, que também passamos um começo do segundo semestre complicado, porque a gente trouxe atleta de um lado, de outro, até criar isso. E a minha grande dificuldade era colocar os salários em dia, sem dinheiro, cara. Só que eu sangrei para isso. E todo o meu projeto em termos de arena, ingresso barato, lotada, visibilidade, eu trouxe essa credibilidade para que esses grandes patrocinadores viessem colocar dinheiro. E provei isso. Né? É chato ficar repetindo isso, que eu sou o presidente que mais trouxe, mas eu tenho que falar, cara, porque foi através disso que a gente estava colocando as coisas em ordem. Só que dentro disso também é difícil você montar um time. Igual eu tinha 15, 20 dias para montar um time como o Corinthians, cara, que é um absurdo, é outra coisa estatutariamente que você precisa mudar. Ganhou, assume na hora, mesmo porque não dá chance para os caras fazer mais nada até você tomar posse. Você já assume ali, já sabe. O contrato da Arena foi assinado um dia antes da minha eleição, 15 anos, ninguém fala nada. O contrato da Tausa, o contrato do Carlos Miguel, um prejuízo de 46 milhões de euros, ninguém fala nada. Estacionamento que eu falei, ninguém fala nada. Entendeu? A tiqueteira que dá um prejuízo enorme, espero que agora melhore, vamos ver, eu quero entender esse contrato, por isso que eu quero voltar para ver muitas coisas. Então tudo que eu propus, cara, me mostra o que deu errado e o que não deu certo. Corinthians esse ano, nos próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Corinthians esse ano é o único clube da Série A que ainda não gastou R$1. Nós estamos no 4º mês com superávit que há mais de 10 anos não se tinha.
Então esse ano era um ano de equação, de começar a pagar as dívidas de todo o planejamento que nós fizemos e esperando essa janela para fazer umas 3, 4 contratações para reforçar mais um do time. Porque o difícil é você montar um time. Depois que você montou, é só você encaixando peças pontuais. Dificilmente você erra depois nisso. Porque você já sabe, ainda mais com um treinador, com um scout que foi remontado, que tudo que a gente projetou, vocês têm frequentado o CT, dá uma olhada no CT, no ambiente, nas estruturas que nós melhoramos no CT, salas que construímos, equipamentos. Toda a melhoria, cara. Tanto no CT quanto no clube social. Pô, tudo que nós estávamos fazendo é pro Corinthians. Eu tive coragem, cara, de discutir receitas com grandes empresas aí do mundo. Tá aqui, ó, cara. Paga mais que você vem. E consegui isso. Peguei uma camisa com 70 milhões, hoje está em 200. Peguei uma receita de 900 milhões beirando a segunda divisão, tá com 1.115. O Corinthians esse ano ia chegar a 1.300 a 1.400 de receita, igualando o Flamengo ou passando o Flamengo, que há 5 anos vem ganhando tudo. E nós só ganhamos o Paulista. E a credibilidade que a gente trouxe. Até um mês atrás, qualquer jogador queria vir jogar no Corinthians. Qualquer jogador que se falasse queria vir jogar no Corinthians. E aonde a gente quisesse comprar jogador, todo mundo queria vender para o Corinthians. Por quê? Credibilidade que nós trouxemos, uma condição financeira de uma certa forma estável em termos de salário. É uma dificuldade enorme para manter o salário. Enorme. Mas a gente estava honrando os compromissos. Que isso é o principal. Então vamos lá. Você falou um ponto importante sobre a montagem de elenco. E você também já tinha falado, isso no pré-campanha, virou até quase que um bordão das pessoas técnicas que você ia trazer. O Corinthians gastou cerca de 180 milhões de reais. 125 milhões, depois mais 32 para 33 milhões. É que tem a situação do Kaká, que tinha um gatilho por metas e acabou o Corinthians teve que concretizar no fim do ano. Então foi cerca de 180 milhões de reais na montagem do elenco em janeiro, com alguns jogadores que... Janeiro, primeira e segunda janela, o ano todo. Não, isso daqui é só da primeira... Não, a primeira janela foram 125 milhões. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo de uma entrevista polêmica do destituído do cargo por enquanto, né? Augusto Melo para a rádio Coringão. Augusto não poupou as palavras e sentou a lenha na nova diretoria do Corinthians. Então, essa entrevista aí, ela é bombástica, uma entrevista aí polêmica, uma entrevista que Augusto Melo demonstrou chateamento de estar afastado, né? Pelo menos até dia 9 de agosto, o Augusto estará afastado de que acontece aí a reunião da Assembleia Geral dos Sócios. Mas antes de falarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. Corinthians que continua aí negociando com Carlos Vinícius, que tem 30 anos, e está fazendo aí de tudo para acertar aí com o Corinthians. O atleta no primeiro momento, no primeiro contato, pediu ao Corinthians 1.300.000 reais por mês de salário. Nesse momento, o jogador aceita aí em torno aproximadamente de 1 milhão. De 1.300.000 ele baixou para 1 milhão para jogar no Corinthians. Então, é um jogador que viria, no caso, para ficar na reserva de Yuri Alberto. Porque Yuri é titular absoluto, Yuri não vai perder a posição. Yuri é muito jovem, tem muita habilidade, é um jogador artilheiro, um jogador que decide jogo para o Corinthians. Quando o Yuri não está jogando, o Corinthians tem dificuldade de marcar gols. Ano passado é artilheiro do Brasil, esse ano é um dos artilheiros do Corinthians, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro aí do século do Corinthians. Então, um jogador espetacular. E não acredito que o Corinthians esteja contratando aí um jogador de 30 anos, pensando que se Yuri Alberto sair, ele vai ficar no lugar de Yuri Alberto. Não tem capacidade até. Carlos Vinícius, mais de um ano sem marcar um gol, um cara que nunca explodiu em nenhum clube que jogou. Na minha opinião, acho que o Corinthians vai fazer uma contratação errada, porque é um jogador que já tem uma certa idade e ganha em torno de 1 milhão de reais, mesmo ele abaixando, ainda fica em torno de 1 milhão de reais. Pedro Raul, que era a reserva de Yuri Alberto, ganhava em torno de 800 mil reais por mês. E o que aconteceu? O Corinthians emprestou ele e o Corinthians paga aí uma faixa de 380 mil reais por mês para o jogador jogar no Ceará. O que vai acontecer com o Carlos Vinícius será a mesma coisa. Ele não vai jogar no Corinthians. Para mim, uma contratação, o Corinthians
tá jogando dinheiro fora. Eu não faria, de forma nenhuma eu faria. Lembrando que o técnico Dorival Júnior, ele pediu aí ao diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que contratasse 4 a 5 jogadores. Fabinho Soldado tá tentando, tá lutando, tá batalhando para fazer as contratações. Não é fácil, porque os jogadores, o mercado da bola está muito inflacionado. Corinthians hoje não tem dinheiro, Corinthians tem muita dificuldade para contratar. E as posições que o Dorival Júnior pediu um zagueiro, um lateral direito, um meia atacante, um atacante e um centroavante. A próxima janela se abre dia 10 de julho, que o Corinthians já está trabalhando, está tentando reformular da qualidade do elenco, mas alguns jogadores já deixaram o Corinthians, outros podem sair. Por exemplo, tem times da Europa de olho em Yuri Alberto, de olho em Bruno Bidon. Então o Corinthians pode acabar perdendo aí alguns outros atletas, mas o elenco precisa ser reformulado, precisa ser mexido, então não tem jeito, é impossível o Corinthians não reformular. Nesse momento, precisa. O Corinthians também se fala aí que foi oferecido ao Corinthians o Vitor Sá, atacante aí que jogou no Botafogo, né? E aí o nome dele foi levado até o Corinthians. Atualmente o Vitor Sá tá jogando no Krasnodar, né? Da Rússia. Ele tem 31 anos, 41 jogos na temporada 2023-2024 e fez apenas 5 gols. Jogador fraco, o Corinthians desistiu de Biel, né? Mas continua nas tratativas com Carlos Vinícius por enquanto. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aí da entrevista que Augusto Melo concedeu à Rádio Coringão. Augusto aproveitou a oportunidade e falou de vários assuntos, né? Entre eles, que está confiante para voltar à presidência do Corinthians dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral dos Sócios, para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzi-lo ao cargo. Augusto disse que não era ele que deveria estar afastado. Quem deveria estar afastado era Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, né? E ele não deveria ter sido afastado em momento nenhum, porque foi um presidente que mais trabalhou, que mais fez negócio positivo para o Corinthians. Na entrevista, Augusto Melo se mostrou, né, confiante nesse retorno. E dia 9 vai acontecer a Assembleia aí, acredito eu que vai ser uma Assembleia de tempo quente, né? Augusto tem trabalhado para reverter seus votos, para alcançar aí um montante necessário, mas acho difícil Augusto Melo voltar à presidência. Sinceramente, é só uma opinião, mas eu acho difícil Augusto Melo voltar à presidência. Augusto Melo também diz que ele foi o presidente que mais trouxe, né, dinheiro para o Corinthians. Pagou aí em torno do salário do jogador no momento que ele esteve lá, em dias não, dizer que até adiantado. Pelo mesmo Corinthians passando por dificuldade, a gente corria daqui, corria dali e conseguia o dinheiro. Diz o Augusto que desde o dia 1º de janeiro que tomou posse em 2024, dizer que vem sofrendo pressão e ele teve apenas 15 dias para montar um time para começar o Paulistão e conseguiu com toda a dificuldade. Então Augusto sempre está batendo o peito, dizendo aí que ele é um dos melhores presidentes da história, fechou vários negócios estratosféricos. Do caso da Nike, que o Corinthians estava negociando com a Adidas e com a Nike. A Nike era um contrato, pela primeira vez, trabalha em Corinthians. E a Adidas. E a Nike era renovação de contrato. Iniciou com ele, dizia que era 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. O Corinthians acabou fechando por bem menos, mas Augusto já estava afastado. E fora, diz Augusto que os patrocínios de televisão que ele trouxe é melhor que a do Flamengo. Acertou um contrato com a Vadibet, depois não foi adiante. E vendo a sequência, acertou aí com a Esporte da Sorte. Então Augusto Melo não mediu as palavras, apareceu muito chateado, né, muito irritado com tudo que está acontecendo aí dele fora do clube. Augusto Melo acabou aí detonando o diretor Rubão, né, dizendo que confiava nele, mas quando ele ganhou e começou aí a fazer os trabalhos junto, a negociação junto,
e dizer que pôde conhecer de verdade quem era o Rubão. Lembrando que nesse momento Augusto e Rubão, eles acabaram aí virando inimigos ferrenhos, Augusto Melo e Rubão. Hoje o Rubão está aí sendo uma oposição de Augusto Melo. E na campanha, eles trabalharam a campanha inteira junto. Inclusive, quando Augusto ganhou, trouxe o Rubão para ser seu diretor, mas dizer que aconteceu muitos problemas, né? E principalmente no caso Rojas, que diz Augusto que no caso Rojas, né, que foi embora, o argentino, diz ele que o Rubão acabou mentindo para ele não gostou dessa situação, diz ele que teve aí que não tinha como mesmo ficar com o Rubão, né, dizer que o errado que ele fez no Corinthians foi ter confiado em várias pessoas que não eram confiáveis. Augusto Melo tem aí um caminho longo pela frente, né, para ser trilhado a respeito de retorno ao Corinthians, né, porque também tem muita aí reclamação sobre o trabalho dele, que de ter onerado o clube em 829 milhões, ter contratado 87 jogadores para base. No caso da Vaidbet, a Polícia Civil pegou aí os depoimentos contrários, né, controversos, e aí a Polícia Civil acabou indiciando Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassondé pelos crimes de lavar dinheiro, né, furto qualificado e associação criminosa. Se o Ministério Público acabar oferecendo denúncia, ambos virarão réus dentro do processo. Então, Augusto tem muito problema pela frente e precisa ser resolvido. E nessa entrevista, Augusto teve a oportunidade de falar de toda a situação, do momento do Corinthians, e ele diz: se eu continuar no Corinthians, que eu acredito que vou retornar dia 9, vocês vão ver o Corinthians ano que vem ser um time assim, diferente na organização, financeiramente, um time muito qualificado, um time muito preparado para voltar aí ao cenário do futebol, sendo aí um protagonista de títulos como títulos internacionais, uma Libertadores, né, título nacional contra o Brasileirão, e infelizmente tem muitos anos que o Corinthians não ganha. Na verdade, o Corinthians esse ano, mesmo com Augusto Melo no seu mandato aí de 1 ano, o Corinthians acabou aí se sagrando campeão paulista e saindo da fila de 6 anos sem conquistar nada. E aí, fiel, o que vocês acharam da entrevista do presidente Augusto Melo? Vocês gostaram? Vocês sentiram confiança no que Augusto falou? Eu quero saber da opinião de vocês. Ou você achou que Augusto, na entrevista, estava muito categórico, estava muito político, com muito, sabe, aquele bom jeitinho de explicar? Qual que vocês acharam? O que vocês acharam? Augusto estava mentindo em alguma coisa? Não estava? Eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês registrem seus comentários aqui no vídeo pra gente se interagindo a respeito de tudo isso. Me pareceu uma entrevista muito segura, uma entrevista muito convicta. Augusto estava muito sereno naquilo que estava falando. Mas, né, eu quero saber das suas opiniões. Se vocês acharam a mesma coisa ou não. Use o espaço, deixe seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhes, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês todas as informações do Corinthians de forma exclusiva. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.